Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Excelente semana para todos e bem-vindo aqui ao CBN Brasil, Leandro. Muito obrigado. Estaremos aqui durante as férias de Cássia Godoy, para quem está ligando o rádio agora. Bom, temos alguns assuntos para tratar. Tivemos manifestações ontem de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em favor do voto impresso. O próprio presidente também novamente colocou em dúvida realização de eleições no ano que vem. E hoje o TSE divulgou uma carta em defesa da democracia, reforçando a segurança do processo eletrônico. Vera. Exatamente, Leandro. Essa carta é assinada por todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive por 2 ministros que vão presidir o TSE daqui até as eleições do ano que vem, o ministro Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, que vai estar à frente da Justiça Eleitoral durante a realização do pleito. Todos eles afirmando a mesma coisa, que as urnas eletrônicas são seguras, que o processo de apuração, também ele eletrônico, é o mais garantido contra fraudes e contra qualquer tipo de irregularidade eleitoral e que não teria cabimento retomar algum tipo de contagem manual, algum tipo de contagem que envolva o manuseio de cédulas em papel, que isso implicaria não só uma perda de tempo gigantesca na apuração das eleições, como também, aí sim, um risco maior de fraude. Então, são todos os ministros que eram do Supremo e que presidiram o TSE nos diferentes anos, desde 1988, portanto, desde a redemocratização, antes mesmo da instituição das urnas eletrônicas em 1996, falando algo na mesma direção. E qual é o sentido mais amplo, o sentido simbólico dessa carta? É mostrar que não se trata de uma cruzada pessoal do ministro Luiz Roberto Barroso, como tenta fazer crer o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele concentra os ataques dele na figura do ministro Barroso, Bolsonaro quer insuflar os seus apoiadores, esses que foram às ruas na manifestação de ontem que você mencionou, contra o ministro Barroso e simbolizar nele toda a crítica que é feita ao sistema. Então, com isso se tenta tirar de cima do ministro Barroso a pecha de que é o único que teimosamente defende as urnas eletrônicas, usando supostamente de expedientes esquisitos para convencer os partidos, como disse o presidente naquela live da semana passada, e mostrar que é algo institucional de todos aqueles que presidiram eleições até hoje e que, portanto, atestam a segurança do voto eletrônico, porque já estiveram lá, porque sabem como são os procedimentos de auditagem em todas as fases da urna eletrônica, muito antes do pleito, na época do pleito, depois, e, portanto, sabem que ela é sim segura e não tem nada disso que o presidente fica tentando sistematicamente evocar. E eu acho que é sempre importante repetir que o voto já é auditável. Durante as manifestações, o TSE, inclusive, publicou um vídeo no Twitter explicando como que isso é feito, que o conteúdo da urna já é impresso. O general Ramos falou em defesa do voto auditável. Então, ele já defende o que existe hoje, né? Exatamente, ele é não só auditável, como é sistematicamente auditado, né? Passa por auditorias frequentes e em várias fases do processo. Hoje teve uma espécie de sprint ali de autoridades do governo em defesa da pauta do presidente Bolsonaro, o que mostra algo que eu venho apontando aqui com alguma frequência, que é o aparelhamento total do próprio governo em busca de uma causa que é eleitoreira do presidente e é uma cruzada pessoal dele. Então, além do general Ramos, também se manifestou a favor do voto impresso ninguém menos que o comandante, o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, que comanda a ABIN e que foi cotado para comandar a PF naquele episódio da saída do Sérgio Moro. Agora, o que ele tem a ver com isso, ele que tem que cuidar da inteligência do Brasil, é algo a se perguntar.
o que o Alexandre Ramagem tem a ver com o sistema de votação brasileiro. É por isso, por essas e outras, que a tendência agora com a volta do recesso, Leandro, é que a Câmara enterre de vez esse assunto. Acabe por votar contra a PEC da deputada Bia Kicis na comissão especial que analisa esse assunto, para que isso deixe de ser um assunto a ocupar todos os poderes, a fazer com que a pauta do país fique parada nesse não assunto, que é a fraude eleitoral, que não existe, que nunca se comprovou em nenhuma eleição, e para que o trem siga e a fila ande e pare com isso. Provavelmente Bolsonaro não vai desistir. A gente sabe como funciona a mente obsessiva do presidente da República quando ele pega algum assunto, mas a tendência é que isso vá se diluindo, como diluiu, por exemplo, toda a fake news e toda a desinformação que ele empurrou goela abaixo dos brasileiros ao longo da pandemia, sobre cloroquina, sobre distanciamento social. Tudo isso foi caindo por terra com base em dados, até as pessoas perceberem que o que resolvia mesmo para a Covid-19 era a vacina. Então a tendência é que que aconteça o mesmo com com a cloroquina eleitoral do Jair Bolsonaro. Votação da PEC prevista para quinta-feira na comissão. E falando em cloroquina, rapidamente, Vera, vamos comentar então a volta do recesso do pessoal. Vai ter trabalho essa semana, né? Exato, inclusive na própria CPI, que investiga os erros, omissões e os crimes cometidos eventualmente pelo governo no tratamento da pandemia. Tem vários depoimentos já previstos para essa semana, ainda relativos àquele caso das vacinas compradas por intermediários ou que foram oferecidas por intermediários e não chegaram a ser compradas. E a volta da CPI traz mais um problema aí para o governo e para a sua articulação política. A ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil tinha a ver com isso, tentar melhorar a situação do governo, mas a insistência do Bolsonaro nesse tema do voto impresso é algo que irrita até o próprio PP, do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Então, ver como isso tudo vai ser conciliado, a necessidade de ter uma relação melhor com o Congresso e a insistência do presidente num tema que não seduz o Congresso, isso vai ser importante ao longo dessa semana e nas próximas, Leandro. Vera Magalhães, conosco todos os dias aqui no CBN Brasil. Até amanhã, boa semana, Vera. Até amanhã, uma ótima semana para todos.